Saudações, amigos da corda, tudo bem? Deu uma brecha aqui no trabalho, tá trocando o supervisor do espaço confinado. Então deu um tempinho aqui pra gente falar mais um pouquinho de acesso por corda. Voltando ao assunto de 2N3 por atividade, em algum momento alguém achou que dessa forma ia ficar mais seguro. E está acontecendo atividade aqui, já é a segunda que eu faço dessa forma, o segundo embarque, que estão pedindo 2N3 por atividade. Isso gera algumas discussões, né, alguns debates, isso é legal. E aí foi dito que em trabalhos complexos seria utilizado dessa forma 2N3. Mas eu estava no último embarque em uma outra unidade que não é nacional, né, é internacional, que só a fiscalização é nacional. E lá era um trabalho simples, era uma troca de uma lâmpada de um refletor do guindaste. Era uma ancoragem simples, descida vertical, sem desvio, sem nada. E lá também foi exigido 2N3 para a atividade, para trocar essa lâmpada e trocar um sensor de limite do guindaste. Então nós levamos 6 dias para liberar essa atividade. Eu fui lá, tirei foto do local, sinalizei onde seria feita a ancoragem. E aí esse documento foi para a base da empresa que eu estava prestando serviço. O engenheiro revisou, deu o aval dele, aí passou para a engenharia da unidade, da empresa dona da unidade, que avaliou, deu o aval, passou para a engenharia da fiscalização, tudo isso em terra. E então a base, a engenharia da fiscalização, deu o retorno autorizando o serviço. Nesse trâmite aí foram 6 dias para liberar o serviço, a gente estava 6 dias a bordo. Então foram 2N3 e 2N1 para fazer essa troca de lâmpada do guindaste e a troca do sensor de limite do guindaste também. E aí a gente conversando, né, até um amigo comentou aí no vídeo anterior sobre trabalhos complexos, que seriam nesses trabalhos que seriam feitos esse tipo de supervisão, né, com 2N3. Mas vamos lá na norma, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que a gente encontra. Vamos primeiro no trabalho simples, trabalho vertical simples, está aqui ó, no item 3.26 da NBR 15475. São aqueles onde é possível realizar o resgate de uma vítima, baixando-a diretamente até o solo ou a um patamar adequado, sem que o desvio ao longo da corda exceda 20 graus, e sem empregar nós e fracionamentos ao longo da corda. Ou seja, ancoragem simples, né? Que era o caso do guindaste. Isso era um trabalho simples. Então ancorou, a corda vai até o piso, aconteceu alguma coisa, retira a vítima, leva até o piso e o socorro da unidade tem acesso. Mas ali no item 3.25, que é anterior, vem os trabalhos complexos em acesso por corda. São aqueles onde não se enquadram na definição de trabalhos verticais simples. Exemplo, tirolesa, progressão guiada, trabalho sobre a água, resgate avançado, espaço confinado, fracionamento, entre outros. E nesse trabalho aqui, hoje a gente está trabalhando em espaço confinado, então já é um trabalho complexo. Mas lá na definição dos níveis 1, 2 e 3, está lá dizendo que o nível 2 ele tem treinamento e está apto a fazer esses trabalhos complexos. Inclusive ficar de frente da equipe sob a supervisão de um nível 3. Então, nesse caso, o nível 2 faria essa função de apoiar o nível 3 numa ancoragem e tal. É claro, o nível 3 pode ser o executante? Pode. Pode ter um inspetor N3, pode ter um auxiliar nível 3. Se ele quiser trabalhar na função de auxiliar, se propuser isso, e a empresa tiver essa vaga, ele pode ser um auxiliar de inspeção nível 3. Ele vai ser um executante. Nessa ocasião, tem que ter um nível 3 supervisor. Por enquanto, o trabalho está acontecendo tranquilo. Eu estou trabalhando com Arcanjo, cara, gente boa demais. Nível 3 já experiente. Então, não está tendo atrito nenhum. O trabalho está acontecendo perfeitamente. Só que fica 2N3 dentro do tanque para fazer a ancoragem, né? Um fazendo a ancoragem e um supervisionando a ancoragem. Não faz muito sentido. Mas não tem problema nenhum. Criou mais uma vaga aqui, tem 2N3 a bordo. O trabalho está seguro. São ancoragens simples, apesar de ser um trabalho complexo por ser espaço confinado. Mas eu tenho certeza
que haverão casos que os dois N3 vai ter atrito, porque são pensamentos diferentes. Apesar de ter o princípio básico de 2 pontos, né? Você tem 2 pontos, então a atividade está segura. Todo nível 1, nível 2 tem a condição de ver se o trabalho está seguro, ele consegue ver uma ancoragem, a condição da ancoragem, uma inspeção pré-uso, todos têm condições. Então, no momento, eu ainda não entendo que seja necessário 2 N3 na atividade, a menos que seja um N3 executante, como o Sidney falou no vídeo anterior, ele comentou, né? E é aquilo mesmo, se o cara for executar, tem que ter um nível 3 na supervisão. Infelizmente, algumas empresas ainda exigem que o N3 pendure em algumas situações. Por exemplo, quando é uma progressão considerada difícil, algumas empresas entendem que o nível 3 tem mais experiência para fazer essa atividade. Só que como ele adquiriu essa experiência? Sendo nível 1 e nível 2 e fazendo atividade. Então não faz muito sentido. E é claro, se a empresa exigir que o nível 3 vá lá executar certa atividade, vai ter que ter um outro para fazer a supervisão. Infelizmente, no tanque, algumas empresas pedem isso. Pedem que em algumas inspeções o nível 3 faça. Então, realmente, aí tem que ter um nível 3 para supervisão. A gente está no meio do serviço e vamos ver como é que vai seguir essa atividade. E aí no desembarque, ou durante o serviço, né, eu trago mais alguma atualização, ou no desembarque eu dou uma geral, falo aí como é que foi a atividade, explico como é que foram as ancoragens. É um tanque bem grande, 30 metros de altura. Daí, imaginem aí um prédio de 10 andares, com, sei lá, três apartamentos, porque dá 30 por 25 o tanque, é bem grande. Cheio de reforçadores, tem muita estrutura metálica para ser inspecionada. É uma inspeção importante para poder liberar o tanque para atividade. E tem que ser feita com todo cuidado. Tem muitos perigos ali dentro, tem que ser mitigados para que todo mundo chegue no final do embarque inteiro e com aquela sensação de dever cumprido, sem ninguém se machucar, que é a melhor que tem. Beleza? Então, durante a atividade ou no final da atividade aí, eu trago um vídeo dando uma geral. Um abraço, até a próxima.